Chansex, sexo químico em português, se refere à prática sexual sob influência de substâncias psicoativas. Droga e sexo é uma combinação que existe desde os primórdios da humanidade, mas recentemente esse tema tem vindo à tona em função da popularização dessa prática que oferece riscos. O primeiro deles é o abuso e a possível dependência das substâncias utilizadas na prática sexual. Além disso, essa prática pode também contribuir com o aumento das infecções sexualmente transmissíveis. E para falar sobre isso aqui recebo a terapeuta e dominatrix Isabela Silva. Isabela, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse trazer mais informação para quem nos assiste sobre essa prática que a gente vê que está numa crescente aqui no nosso país, imagino que no nosso estado também, que é o sexo mediante o uso de drogas. Eu queria que você pudesse contar um pouco pra gente dessa experiência que você vivenciou e que te trouxe até a terapia hoje para ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo processo. Foram muitas terapias também. É um prazer estar aqui com você, Michele. Falar sobre o uso de drogas e sexo, né, é algo que para mim faz parte da minha rotina. Porque eu atendo muitas pessoas que são usuárias. Eu mesma já fui usuária, né? Já precisei muito da droga para a questão de atendimento na época que eu fazia programa, quando eu era mais nova. A minha família me ajudou muito nessa questão, né? E para mim sair dessa vida foi uma decisão também minha e com muita terapia. E foi através disso que eu comecei a estudar sobre as pessoas terem essa compulsão, essa necessidade de estarem entorpecidas pela droga, né, para fazer sexo, ou para buscar algum tipo de prazer, ou para se sentir feliz. Uhum. E Isabela, conta pra gente um pouquinho, porque assim, você me falava antes da gente começar a nossa conversa, que no seu caso você precisava de um entorpecimento para passar por essa atividade quando você era uma profissional do sexo. Sim. Né? No seu dia a dia, nesses atendimentos que você faz, o que é mais recorrente? Por que as pessoas lançam mão do uso de drogas para a prática sexual? É para tentar se desinibir? É para tentar potencializar esse prazer? Ou existe alguma outra coisa por trás disso? Eu acredito que seja mais uma falha na mente, uma coisa enganosa das pessoas acharem que a droga vai potencializar a atuação dela na prática sexual. Porque em questões assim, práticas, alguns tipos de drogas elas causam a disfunção erétil. A pessoa não tem nenhum tipo de ereção, né? As mulheres não têm nenhum tipo de lubrificação. Fica totalmente fechado, falando assim, é porque eu fico me sentindo virgem, mas acaba que você machuca, tem, como é que fala? Fricção causa sim, corte, né? Porque tem aquela sensação de você querer muito o prazer, buscar, querer, a ereção não chega, a lubrificação não chega, acaba que você acaba se ferindo mesmo. Porque não tem orgasmo, né? Tem só o alto nível de adrenalina. E aí a gente pode dizer que eu tenho uma chance aumentada, por exemplo, de ter uma infecção sexualmente transmissível por conta dessa esfolação ou porque a droga me faz esquecer que eu tenho que usar um preservativo, por exemplo? Com certeza, né? Na época que eu usava para me esquecer mesmo. Então, esquecer o que estava acontecendo, né? Então, como eu tinha que atender um número alto de clientes e eu precisava estar numa excitação, algum tipo de... Então, eu usava para me manter aquele nível de adrenalina, para mim estar sempre feliz, alegre. Mas o prazer não tinha nenhum, né? Era uma insatisfação o tempo todo. Uma insatisfação de você não conseguir chegar ao orgasmo, né? E só vamos pro próximo, e é uma busca por isso. Então, assim... causa lesões, inflamações no útero, lesão tanto na glândula ali do homem, né? E muitas coisas que pode pegar de doenças sexualmente transmissíveis. Isabela, nessa sua experiência, porque você disse, né, da dor que eu vivi, eu parti para um caminho de estudo para poder auxiliar outras pessoas que vivenciam também esse processo. O que chega mais para você? São homens? São mulheres? Qual é a faixa etária? O que você vem percebendo? Eu atendo ambos, muito. Transgêneros também, né? Pessoas trans,
que tem o uso excessivo de drogas pela insatisfação da pessoa mesmo. Tem pessoas que a gente conhece que são pessoas do alto nível, tem uma beleza esplendorosa e mesmo assim ela não consegue viver sem a droga, né? Você olha nos olhos dela, você sabe o tempo todo que ela vive só para aquele momento. E para entender o que acontece é só a pessoa mesmo. Talvez aquele momento dela sentir o coração dela pulsando mais forte, de achar que tá tudo perfeito, tudo lindo, tô vivendo na magia, não sinto dor, não sinto nada, né? Mas não há satisfação. É uma busca, daí a pessoa começa a usar mais para tentar encontrar, e você nunca chega a esse nível de satisfação. Tem até um risco de overdose, né? Ah, com certeza. Você disse que atende tanto homens quanto mulheres. Essa faixa etária tem uma predominância? Os mais jovens usam as novas drogas. As balas, os êxtases, as coisas. Os mais velhos, as mais antigas. Tipo cocaína? Cocaína, loló. Uhum. E às vezes é a maconha mesmo. A maconha é o mais comum de todos, né? A maconha, às vezes, ainda a pessoa fala que tá se controlando, porque usa cocaína para dar a excitação, usa maconha para baixar um pouquinho, para tentar ter uma ereção. Mas é uma combinação que não existe. Uhum. Isabela, nesse processo, quais são... A gente já falou um pouquinho do risco de overdose, já falou do risco de saúde mesmo, que essa pessoa corre no sentido de ter infecções, de contrair doenças. E qual é o prejuízo, sei lá, psicológico? Ou como essa pessoa não consegue atingir esse prazer que ela busca no uso da droga? De que forma ela consegue sair desse processo e como é essa vida sexual depois? Eu digo que pra mim a minha vida sexual ficou chata. Até eu entender que aquilo lá era o normal. Aquilo lá, porque assim, eu buscava aquele tipo de prazer que eu tinha lá, mas eu não tinha satisfação, mas eu também não tinha satisfação lá. Mas meu coração batia forte, eu me sentia com a adrenalina muito forte. Então por isso que eu comecei a trabalhar com o BDSM, para levar outro tipo de adrenalina. As pessoas querem sentir o tipo de adrenalina de drogas, então vamos levar ao extremo do prazer, a necessidade que ele tem de libertar liberdade de ter o cortisona, sentir, né, aquela sensação de uso de drogas. Quando uma pessoa ela entra nesse mundo do BDSM, ela entra nesse universo de ter uma adrenalina mais ou menos semelhante. Agora explica para quem está assistindo a gente que não sabe o que é BDSM. O que é essa prática, né? Como a droga te torna uma pessoa submissa e dependente dela, o BDSM ele é a bandagem, dominação, sadomasoquismo e masoquismo. Nada mais é do que você se tornar uma pessoa submissa, né? Para quem pratica. Tem os submissos e tem os dominadores. Geralmente a pessoa que usa muito tipo de droga, ela é uma pessoa totalmente submissa. Ela não consegue ter a dominação. Então, se você tem alguém que controla, que tá ali para comandar, você vai fazer isso, você vai, vamos amarrar, vamos ter esse tipo de prazer diferente, vamos ter outras vertentes, né, do prazer. Então a pessoa se sente mais confiante, mais segura e ajuda muito para quem que usou muito tempo e hoje está querendo se libertar desse uso de drogas. Sim. Então você, na terapia, você também oferece essa prática. Sim. Como uma ferramenta para que essa pessoa experimente uma outra coisa que a liberte daquela sensação que a droga oferece. Sim. E como que é essa aceitação nesse processo, né? A questão da aceitação tem que vir de dentro, né? Você tem que entender. Um homem chegou lá, ele quer ter um prazer, ele quer ter uma ereção 100%, ele quer sentir, o problema dele é que ele não tem. É uma flacidez, não tem nada de ereção, não sei como que a gente pode falar sobre isso. Tem uma disfunção que se torna permanente, seria isso? A pessoa, ela sente, ela chega a ter ejaculação sem o uso da droga, mas sem ereção nenhuma. Entendi. Uhum. É bem assim, frustrante pro homem, porque ele precisa da potência dele. Porque pro homem é isso, né? A mulher a gente coloca um gelzinho, um lubrificante e tá tudo ok. Mas o homem, ele precisa ter a potência dele. Isso traz uma fragilidade psicológica, né? Sim. Porque a masculinidade, de uma forma ou de outra, ela tem essa ligação com o falo, né? Com essa capacidade de demonstrar uma masculinidade. Às vezes também acontece pelo uso excessivo de medicações,
que é antidepressivo, corticoide, né? Que também causa a disfunção, daí a pessoa recorre à droga para tentar ter o prazer, porque esse tipo de disfunções que eles trazem, a medicação, é zero prazer. Você fica totalmente inibido, né? Sem nenhum tipo de motivação, nem nada. Então eles buscam a droga para tentar sentir alguma coisa, mas daí não vem a ereção. Entendi. É uma prática comum, por exemplo, quem faz esse uso do sexo químico, digamos assim, né? Que usa droga para fazer sexo, ter mais de um parceiro, ter uma prática coletiva? Sim, é muito comum. E o que se vê nisso? Todos os integrantes fazem uso quando eu tenho essa prática? Por exemplo, eu, Michele, sou adepta do chemsex, faço sexo químico. Eu só vou me relacionar com quem também usa ou não? É mais propenso de pessoas que vão se aproximar de você. É mais fácil. Entendi. Porque geralmente a pessoa já diz, né? Mas você gosta, você curte. Então tá mais propenso a isso. E é uma oferta, né? Então a pessoa tá me ofertando o quê? O sexo e a droga. Então é um combo. A pessoa que vai, que busca aquilo lá, pra ela é perfeito. Então é mais adepto, eles geralmente se frequentam. Geralmente as pessoas que não usam drogas, elas acham que as pessoas estão passando mal, estão com paranoia de perseguição, estão frenéticos e não gostam de estar no mesmo ambiente. Isso que eu ia perguntar pra você, né? Como é que fica essa prática sexual com o uso de drogas justamente por essa questão? Né? Não gera uma incompatibilidade, digamos assim, do ato sexual com essa onda que bate, se é que é assim que eu posso dizer? Então, se a pessoa tá na mesma vibe, flui. Se não tá, não consegue. Por isso que há tanta separação, por isso que há tanta traição nesse mundo, nesse universo das drogas, né? Geralmente, quando tem um casal que eles usam juntos, quando eles têm filho, a mulher se resguarda, daí acaba que o homem se sente sozinho, né? Porque ela não tem a companheira dela. Então ele busca outras mulheres, outras companhias para estar. E ela quer sair desse universo por causa de ser mãe, por causa do filho, por causa da família. É mais propenso. Às vezes o homem sente a necessidade de sair porque tá gerando e a mulher não quer. Então fica muito difícil porque ele não quer uma mulher que seja usuário para estar com o filho dele. Então causa essa questão. Quando bate de frente não tem fluido. Se a pessoa não quer, é diferente de uma mãe que nunca abandona seu filho, né? Ali é um parceiro que ele quer melhora para a família. Sim. E na sua experiência, Isabela, o que você vê? As pessoas, elas conseguem abandonar esse caminho, né, do uso da droga para o sexo, ou esse é um caminho ainda difícil de superar, que as pessoas ainda têm uma certa resistência, que não querem largar a mão dessa prática? O que você observa? Vamos fazer o exemplo dos alcoólatras. Alcoólatras anônimos. 10 anos sem beber, mas ainda frequento os alcoólatras anônimos, né? Porque todo dia eu tô vencendo. Então, uma vez que usuário, você sempre vai ter esse histórico. Então, a questão é você não conviver com esse tipo de pessoa. Você não estar numa roda. Você perde muitos amigos, perde as companhias que você achava que eram companhias de amizade, companhias de família, né? Porque se você quiser sair disso, você tem que mudar toda a sua rotina, toda a sua vida. Se precisar mudar da cidade, você tem que mudar. Porque senão não consegue sair. Você tem então que fazer uma limpeza, digamos assim, do ambiente onde você está, das amizades que você tem, para conseguir se afastar dessa prática. Porque é como se fosse um bolo de chocolate ali na frente. Quem gosta de bolo de chocolate sempre vai querer. Você sente o cheiro longe. Você consegue identificar aquilo ali na droga. Quando você já usou. Eu mesmo tem o quê? Tem mais de 15 anos que eu não uso drogas e eu consigo identificar a droga que alguém usou por causa de como eu fui usuária, né? Então eu consigo sentir o cheiro, às vezes eu sinto até o sabor na minha boca, né? A memória olfativa já traz o paladar. Sim, então eu me afasto, não posso conviver, né? A pessoa, quando ela está perto de mim, ela não usa, ela já veio, ela já usou antes de entrar em atendimento, então eu sei o que ela fez, né? Mas diante de mim ninguém pode usar. Entendi. Porque isso aí é minha regra, eu não aceito. E é possível retomar uma vida,
eu vou usar o termo normal para a gente usar o que é corriqueiro, né? Depois de passar por todos esses processos, porque você disse assim pra gente, para substituir o uso de drogas, alguns lançam mão lá do BDSM, né? Ele sempre vai ficar aqui nessa prática do BDSM ou em algum momento ele consegue retomar uma prática dita normal, né? Que tem lá que tem um parceiro envolvido. O mas BDSM ele não é algo que seja assim anormal. A pessoa geralmente é um estilo de vida dela, é um tipo de prazer que ela sente e satisfação naquilo ali, que ela se satisfaz, né? Então, geralmente, o casal ele tem aquela pessoa que domina, o marido que é mais autoritário no sexo, ou a mulher, e eles se encaixam por causa desse momento, né? Deles se aceitar. Desse modelo, né? Desse modelo. Do BDSM. Então, assim, a pessoa, se ela optar por o BDSM, ou pelo casamento monogâmico, ou pelo casamento, ou pela relação de mudar totalmente de cidade, de amigos, de tudo, é uma decisão dela. É possível sim voltar, mas ela não tem que voltar para onde feriu. É como eu tava falando pra você, eu tinha vergonha do meu passado. Não gostava de falar sobre ele. Eu já usei drogas, eu já fiz programa. Eu tenho um histórico sujo. Daí minha irmã falava pra mim, não, mas foi a partir disso que você chegou onde você tá e você pode ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Então, tem conhecimento de causa pra isso, sim, né? Você consegue enxergar a fragilidade do outro, a dificuldade do outro a partir de um ponto de vivência que você teve, né? Eu pergunto pra pessoa, né? Pro interagente ou pra interagente, por quê? Por que você quer usar? Por que você sente a necessidade de estar entorpecida por algo que é sintético e que depois você vai chorar, você vai se deprimir todinho, vai se desfazer essa pessoa que você está agora, a pessoa totalmente se desfaz, ela cai o ânimo, vem depressão, não se sente bonito ou bonita, né? E a necessidade é não parar. Daí a pessoa sempre quer viver naquele nível, né? De beleza. Então, pra você conseguir sair disso, é muita ajuda mesmo. Você tem que aceitar que você é um usuário, você precisa. Porque tem gente, as pessoas ficam falando, eu não sou usuário, eu só uso de vez em quando, mas de vez em quando é todo dia. Né? Quando que a pessoa tem essa virada de chave, Isabela, na sua experiência, pra entender que ela precisa de ajuda? Eu lembro uma vez que eu tinha usado muita droga, né? E na época meu irmão era mais novo. Meu irmão era de menor e ele chegou e falou bem assim pra mim, me empresta um dinheiro pra mim comer um lanche. E eu tava tão entorpecida que eu estava abraçada com um balde, né? Porque se eu vomitasse eu não precisava sair do lugar. E eu falei, pega. Eu lembro de olhar assim, quando ele fechou a porta, o espelho ficava na minha frente. Eu fiquei olhando pra aquela pessoa ali na frente. Que tipo de pessoa que eu virei? Que tipo de pessoa que eu era? E meu irmão me ligou e falou bem assim, aconteceu uma briga aqui no bar, né? A gente tava na lanchonete, jogaram as coisas um no outro, a polícia chegou aqui e tá levando todo mundo. E eu falei, cara, eu não consigo, você vai ter que dormir aí porque eu não consigo levantar, não consigo fazer nada. Ele, mas a gente não tem culpa, e agora? Eu falei, infelizmente, foi a partir dali que eu falei, que tipo de pessoa que eu era? Que tipo de exemplo que eu era? Porque eu não podia socorrer nem meu irmão, que não tinha culpa de nada, que tava no meio de uma briga com os meus primos todos, tava todos os meus primos. Então, a partir daquele momento eu não quis mais, né? Eu não era mãe ainda, mas eu era uma pessoa que eu vejo as fotos e eu não lembro de quem eu era, né? Então, foi a partir daí que eu quis ser diferente, né? Eu quis ser melhor. E é difícil. Tem muitas tentações, as amizades chamam, os amigos que a gente achava que era irmão desaparecem, né? E você tem que começar tudo de novo, do zero. Mas é possível. Sim, é muito possível. E hoje eu sou uma mãe super dedicada, tia também, meu sobrinho já é adulto. E eu tenho essa experiência de falar pra ele, conversar sobre tudo com ele, sobre isso, né? Falar abertamente. Isabela, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Deixo o microfone à disposição caso você queira fazer mais algum esclarecimento ou deixar algum recado para quem está ouvindo a gente. É sempre bom viver o natural mesmo. Tem muitas outras coisas que pode subir a adrenalina da gente, o prazer, tudo. Que não precisa ser usado
na questão sintética de drogas, né? Então, assim, ver aquele sonho de criança, quando a gente pensava que eu falava bem assim, que eu tinha muita vontade de pular de paraquedas, a sensação de descer. Aquilo é uma adrenalina maravilhosa, que não precisa usar nenhum tipo de entorpecente para você sentir isso, né? Então, viver, respirar, aproveitar a família, lembrar de todos os momentos. É isso. A relação do ser humano com os animais pode ser explorada como ferramenta em importantes processos de cura. As possibilidades terapêuticas são indicadas para tratamentos físicos, psicológicos e cognitivos. Se de maneira intuitiva já era possível perceber o efeito benéfico do convívio com animais de estimação no ambiente familiar, o uso em ambientes hospitalares já é uma prática, inclusive aqui em Mato Grosso. E para falar sobre esse processo, é que recebo aqui no Papo com Ela a supervisora de voluntariado no Hospital de Câncer de Mato Grosso, a Cleusa Pereira. Cleusa, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse contar um pouquinho mais para quem está nos assistindo dessa prática que o Hospital de Câncer tem adotado desde 2018, que é inserir os animais nesse contexto terapêutico dos pacientes que estão lá dentro. Queria que você contasse pra gente como que surge essa ideia, né? Em que momento o Hospital de Câncer entendeu que era hora de usar os animais também para ajudar os pacientes que estão lá. Essa ideia veio que eu, como mencionei, eu fui até o GRAAC, que é um hospital referência, e lá eu vi essa visita desse animal lá dentro, eu achei muito interessante, né? E trouxe para dentro do hospital essa ideia. E aí eu fui atrás, reunimos os outros setores envolvidos dentro do hospital, que temos os setores de protocolo, do núcleo de paciente, a CCIH, a enfermagem, né? E ali eles também viram que seria bem acalentador para os nossos pacientes e trouxemos essa ideia. A primeira visita foi o cachorro Golden, né? Que é a raça mais apropriada a essas visita, e de lá para cá nós temos recebido essa visita desse cão que no primeiro mascote nosso foi o Icer, né, que ele visitou, e depois vieram mais outros, né, que às vezes as pessoas até confundem porque eles são tão parecidos, né, e assim as crianças ficam maravilhadas, não só as crianças, os adultos, os acompanhantes e nós mesmos funcionários, que é uma prática nova dentro do hospital, né? Uhum. E além do cachorro, a gente teve, a partir desse ano, um outro animal integrando essa programação, que é o cavalo, numa parceria com a Polícia Militar, seria isso? Sim, é da cavalaria. Então, em abril agora nós tivemos a primeira visita e dessa visita trouxe para nós muito alento, que o Hospital de Câncer ele atende a região do Mato Grosso todo, interior, tudo, e ali dentro o paciente pode ter o contato com esse cavalo, aonde que remete para ele momentos da vida dele nesse período que ele está aqui internado, mas que muitas vezes ele deixa o ambiente dele de casa, e nessas visitas ele pode ter ali aquele pensamento que é o animal de estimação dele, de estar ali dentro do hospital, né? Tirando ele daquela, como eu costumo dizer, aquela parede branca de hospital, aquele momento de ansiedade, de não estar num ambiente que é a casa dele, e ali tira aquele estresse, traz o alento, traz o amor e o contato mesmo com o animal, né? Cleusa, como que funciona, né? Quando vocês têm a visita do Golden, quando vocês têm a visita do cavalo, os pacientes, eles tocam nesse animal, eles observam esse animal, no caso do cavalo eles têm a chance de cavalgar, como é que funciona isso? Como que é essa integração, né? No cavalo eles podem, porque o cavalo ele anda dentro do hospital, então nós temos os setores que acompanha nós, que somos os setores envolvidos, que é o núcleo de paciente, a CCH, o setor de psicologia. Então eles acompanham nós e vê aquele paciente que realmente ele gostaria de receber.
Então, aquele paciente que pode sair dali da enfermaria para ir até onde o cavalo está, ali dentro do hospital mesmo, ele pode tocar no cavalo, eles podem até mesmo subir no cavalo para sentir ali, né? Tem criança que eles adoram. O cachorro é o mesmo procedimento. O cachorro, a visita dele é aberta na pediatria, ele passa pelos espaços da entrada do hospital até chegar na pediatria, a pessoa pode tocar nele, pode tirar foto com ele, pode abraçar, que essa raça, a Golden, ela é uma raça dócil, né? Apropriada mesmo para essas visitas, e ele pode ter esse encanto ali. O que ele tem em casa, ele pode ter aquele momento que ele está ali, mesmo que seja por uma consulta rápida, mas ele pode ter esse momento com os animais que estão ali nesse dia dessa ação. O cavalo, a gente já disse que é uma parceria com a cavalaria da Polícia Militar. E o cachorro? De onde vem o cachorro? O cachorro vem de voluntários. Ah, então são vários. São vários. Pessoas que têm essa raça, né? Então segue um protocolo que é passado para poder ter essa visita, que é o banho, né? A vacina está em dias, tudo. E aí, no dia seguinte, a pessoa sendo voluntária, ela pode levar esse cachorro até lá para que ele possa ter esse momento com os nossos pacientes. E o que vocês vêm percebendo lá desde 2018, quando essa prática foi inserida na rotina do hospital, na evolução desses pacientes, Cleusa? O que esse contato traz para quem está nessa condição hospitalar? O que se percebe no tratamento, por exemplo? Você percebe que a pessoa, ele se sente, né, acolhido, porque é uma coisa mais humanizada, o hospital se torna, e que ali, assim, para ele esquece aquele momento do tratamento, da dor, porque o câncer, né, ele remete vários tipos de indicações da medicação, que tem esses contratempos, e ali ele pode ser ele. Eu costumo dizer que a criança pode ser ela, e o adulto ele pode ser ele esquece aquele momento de dor, de soro, de medicação, de exame, e passa ali um filme na cabeça dele que você vê ali o sorriso, né? Que é um dia diferente, então para ele se torna como se ele estivesse na casa dele. É um momento de esquecer toda aquela dificuldade, digamos assim, e ter um momento de respiro. Sim, é um momento que ele esquece daquela dor, né? E ele pode se sentir acolhido por um animal. E é um dia diferente dentro da vida dele, porque assim, né, todos os hospitais que tenha essa visita de um cachorro ou até mesmo um cavalo dentro do hospital, isso ali, quando nós fizemos essa visita, as pessoas até mesmo se sentiam assim, o que está acontecendo aqui, né? Um hospital que tem paciente oncológico recebendo um cavalo, de repente recebendo um cachorro, como assim? Mas nós continuamos fazendo essa ação, porque nós percebemos que cada vez que o cachorro ou o cavalo vai, é uma forma diferente. As pessoas se sentem diferente, aquele dia para ele é diferente. E isso acaba trazendo um resultado positivo no tratamento. Sim, é um resultado positivo. Por quê? Porque assim, tudo que traz alento a você, né, quando você está fazendo uma quimioterapia, quando você está tomando uma medicação, tudo que te remete em sua parte emocional, ela vai te trazer coisas boas, porque você está esquecendo da dor que você está tendo e aquilo dali que você está tendo naquele momento, como se fosse uma pílula de um amor que a dor estivesse tirando, né? Sim, e a gente já sabe, tem pesquisas que mostram isso, que se o seu estado emocional ele está equilibrado, ele está numa situação favorável, o seu corpo responde melhor ao tratamento. Sim, porque eu digo que a parte emocional nossa manda tudo, né? E se você está recebendo uma medicação, o seu emocional não está da forma como deveria estar, para que essa medicação faça a reação certa, e o seu emocional está abalado, a medicação ela não vai
agir da forma como poderia. Mas se o seu emocional está ali estimulado, a amor, a carinho, né, de cuidado, temos cuidado da família, temos cuidado dos nossos enfermeiros, técnicos, médicos, funcionários, né? Mas esse cuidado de um animal que ele vai lá, a sensação é diferente, porque um animal ele não sabe de nada. E às vezes ele escolhe até a pessoa que ele vai ficar perto, né? Que tem tantos que querem pegar, mas ele acaba escolhendo um paciente e ele quer ficar ali perto, né? Tem uma troca sem pedir nada em contrapartida. É uma energia que ninguém tem como explicar, né? Como a gente vai num pet shop para comprar um cachorro, você escolhe pelo olhar, né? Ou você se viu ali, achou bonito, é assim mesmo, é lá. Quando o Golden chega, ele faz ali a visita dele, mas ele escolhe aquele paciente que ele quer ficar perto. E até mesmo o cavalo, né? Que ele se sente acariciado, tudo mais. Eu digo assim que é uma sensação única, né? Cada visita que eles vão é diferente. E me diz uma coisa, Cleusa, na sua experiência nesse período, porque você disse assim pra gente, eles vão na pediatria, mas tem também os pacientes adultos que recebem essa visita. Tem diferença no comportamento das crianças e dos adultos ou todo mundo se rende na presença dos animais? Todo mundo se rende nas presenças dos animais, mas o adulto, por ele ter uma vivência, né? De, como eu citei, que são pacientes que são do interior, ele tem lá esse animal de estimação e quando ele está dentro do hospital, ele não tem esse contato, então fica na cabeça dele a imagem. E quando chega ali, teve um paciente que ele se emocionou, porque tinha 60 dias que ele estava ali internado e o animal dele de estimação era o cavalo, né? E ele é de Jucimeira e ele citou isso dali, ele se emocionou. É emocionante, a gente até arrepia quando fala isso. Por quê? Porque a hora que ele viu aquele cavalo, ele tocou naquele cavalo, ele disse que ele estava, é como se ele estivesse tocando no animal dele, né? Então aquele dia para ele foi um dia diferente, de um amor diferente dentro de um hospital, né? Você citou pra gente, Cleusa, que, por exemplo, os cachorros, nós temos voluntários, né, que fazem o contato com o hospital de câncer e que levam o animal lá em determinadas condições para fazer esse dia diferenciado para quem está internado. Como que funciona? Por exemplo, tem alguém assistindo a gente que tem um Golden que tem vontade de se voluntariar. Qual é o caminho para poder fazer esse contato, para poder se colocar à disposição? Através ela pode estar entrando no site do hospital, lá tem um acesso de voluntariado, ela pode estar acessando aquela aba ali, e ali vem diretamente no meu WhatsApp, e a pessoa vai se identificar qual que é o tipo de voluntariado que ela quer ir fazer, e se nesse momento ela faz a narrativa que ela tem esse cão e ela tem interesse em fazer essa ação, nós vamos passar para ela o protocolo e marcar o dia pela qual ela possa estar indo lá levar o seu cão e levando esse amor para o nosso paciente. Tem algum outro animal que é recomendado também? Porque a gente falou aqui do cachorro da raça Golden, a gente falou do cavalo. Tem algum outro que você conheça que também faça esse processo? Eu, até o momento, eu trabalho com esses dois, né? De acordo com o núcleo de paciente, o médico, orientação. Por quê? Porque às vezes as pessoas mesmo nos procuram, porque ele tem um animal de estimação, que ele é dócil, mas eu tenho assim, meu olhar é que ele é dócil às vezes com você, que você é o dono. Como nós trabalhamos com paciente oncológico, né? E então nós damos opções a essa raça, a raça mais indicada. Mas isso não impede que o paciente que está lá internado, ele tem um cachorrinho lá na casa dele e ele quer receber a visita do animal dele de estimação, nós também liberamos para que esse cachorro possa ser levado até esse paciente, sendo o cachorro do próprio paciente, né? Para que possa fazer essa visita para ele num período normal, tudo dele, né? E me diz uma coisa, Cleusa, pode ser que quem está em casa se pergunte assim, mas a gente não tem um risco de levar um animal para dentro desse ambiente hospitalar, de expor esses pacientes a algum tipo de possibilidade
de piora do quadro, porque a gente sabe que o animal tem pelo, a gente sabe que o animal caminha e pode trazer sujeirinha na pata, não precisa ter essa preocupação. Não precisa, porque através do protocolo pela qual nós passamos, o Golden ele coloca até uma meia no pé, né? Então ele faz o banho dele um dia antes. Se tiver que fazer a tosa, o dono dele realiza esse procedimento. A vacina dele está em dias e nós não levamos o cachorro no paciente que está internado, aquele paciente que está no isolamento, aquele uma paciente situação mais delicada, isso, né? Nós não fazemos. Nós só levamos ele ao ambulatório, que é o ambulatório pediátrico, que é o momento onde o paciente está ali em consulta, né? Que são os consultórios. Mas para fazer essa visita com o paciente que está em isolamento seria propriamente o cachorro de estimação dele. Entendi, o animal do próprio paciente, não o externo. Não o animal voluntário, né? Que seria, né, o cão voluntário, mas sim o próprio paciente. Ele tem lá, ele sinaliza que ele quer ver o animalzinho dele, né? Então é passado para o nosso núcleo de paciente, é passado para a gerência de enfermagem, juntamente com a CCIH, aonde eles vão fazer essa liberação dessa visita para o nosso paciente que está internado. Cleusa, diante de toda essa experiência que você está vivenciando no Hospital de Câncer, o que você pôde ver lá no GRAAC em São Paulo, que fez com que você trouxesse essa proposta para Mato Grosso, a gente pode dizer que os animais têm um papel preponderante nesse processo terapêutico? Sim, ele tem um processo muito importante, principalmente para o paciente que ele gosta de animal de estimação. E aquele paciente que às vezes ele nem tem aquele animal de estimação, mas ali dentro, pela vulnerabilidade dele, pelo que ele está vivendo, ele acaba vendo, e as outras pessoas que estão ali dentro, que são pacientes tocando, ele acaba recorrendo a esse cão, ao cachorro, né? Então, assim, eu acredito que sim, né? Que não somente para o paciente, para nós mesmos, né? Quem tem o seu animal de estimação sabe como que é importante a gente quando você chega em casa, se você tem, aí você chega em casa, a primeira coisa que você já fica preocupado se o seu cão está bem ou se é seu gatinho. Então, essa mesma sintonia, eu vejo, é a mesma sintonia que nós procuramos levar para os nossos pacientes. E não é nem só a gente preocupado com eles, não, eles ficam preocupados com a gente também, né? Sabem quando a gente não está muito bem, dão uma dose extra de carinho, e essa cumplicidade é muito bacana. É uma troca de amor bem gratificante, que é como eu citei para você, que tinha esse cão, um dos primeiros cães que foram visitar nós, que era o Ais, e ele sabia que quando você batia assim na sua perna, ele pulava em você para poder te abraçar, né? Então as crianças ficavam assim hilariante com eles, até mesmo nós, como que um cão daquele dali, você bate na sua perna e ele colocava a patinha dele aqui no seu peito, né? Então assim, olha o carinho que ele tem, né? Então assim, é um carinho que é recíproco, que é a forma que ele sentia e ele estava passando. Cleusa, eu queria deixar o microfone à disposição para você abordar alguma coisa que a gente não tenha dito, ou para deixar um recado para quem está assistindo a gente sobre esse papel dos animais nesse processo terapêutico. O papel que realmente dos animais, tanto faz do cavalo, do cão, né, da raça Golden, e da pessoa ser voluntário, né? Porque você sendo voluntário, você está desenvolvendo ou curando algumas feridas até em você próprio. Eu digo que o principal beneficiado é o voluntário. Eu costumo dizer que para a pessoa ser voluntária ele tem que ter os 3 T, né? Que é o tempo, talento e trabalho. E se ele tem tudo isso, não tem por que ele não ser voluntário. Se um cão e um cavalo ele disponibiliza disso, você imagina o que nós podemos fazer na vida das pessoas. Não somente do Hospital de Câncer, para você ser voluntário, mas você pode ser voluntário aí pelo mundo desenvolvendo esses 3 T, né? Tá? Eu agradeço essa oportunidade, esse papo maravilhoso com você, né? E deixo aí o convite para que as pessoas possam ser voluntários. Estamos aí vindo aí Outubro Rosa, né? Venha ser conosco aí, tá conosco nessa parceria. Boa tarde para você.
Localizado na Praça da Mandioca, em Cuiabá, o Chapeleiro Café e Sebo é um bom ponto de encontro para os apreciadores de itens antigos. O local armazena uma coleção de livros de 1864. Estar no Chapeleiro proporciona uma espécie de viagem no tempo regada a café de boa qualidade. A Letícia Markman e o Adiel Lima trazem os detalhes para você. E no Papo Indica de hoje, nós fomos conhecer o Chapeleiro Café e Sebo, que fica no Centro Histórico de Cuiabá, na Praça da Mandioca. A gente sempre gostou muito de tudo isso que tem aqui. Eu gosto muito de antiguidades, de chás, né, blends, e o Fábio tem um amor muito grande por café e livros, sempre gostou. E ele tinha o sonho de abrir um espaço que tivesse um bom café, um café de muita qualidade e que tivesse livros também, né? Que as pessoas pudessem se sentir livre para ficar aquele tempo ali, lendo, né? Mas a ideia de unir tudo isso me agradava muito mais, então aí a gente foi realmente colecionando, né? Comprando e alimentando esse sonho. Nesse espaço super aconchegante, você encontra diversos tipos de chás, blends, cafés e torras. E eles preparam tudo na mesa, com técnicas super criativas e atrativas. A gente quer que as pessoas não tenham que viajar para fora, como nós tivemos que fazer para ir atrás de um Copiruac, por exemplo, que é o café número 1 do mundo, que nós servimos aqui. A gente acredita nessa parte cultural que tem que ser alimentada, né? Quase tudo que tem no Chapeleiro está à venda. Cerca de 90% dos itens, que variam de quadros, CDs, livros, vinis, só não dá para levar o que for decorativo. Público muito especial para a gente, porque vem desde adolescentes, crianças que se encantam de telefones que nunca viram, né? Desde adolescente contando mesmo aquele dinheirinho para poder comprar um livro que sonha, né? Então, assim, é muito gratificante. A gente nem acreditou que ia atingir esse público, né? Nós achamos que nós íamos atingir assim, essa faixa etária nossa, de pessoas mais adultas mesmo, né? Que gostam de livros específicos, porque o Fábio ele faz uma curadoria dos livros muito legal. Então, assim, a gente não tem qualquer livro, nós temos os livros mais especiais que a gente consegue trazer. O Chapeleiro funciona de terça a domingo e pode ser uma ótima opção para quem quer variar no home office ou procura um local agradável para uma reunião. Para quem não conhece, venha conhecer, vale a pena, venha desestressar, né? Porque como você vê, é um ambiente acolhedor, né? É o que a gente gosta mesmo, tá tudo aqui, então que venha conhecer a casa, vale a pena. Reinventado? Não há dúvidas. Hoje é sinônimo de economia, sustentabilidade e acessibilidade. Item de destaque na economia circular, o brechó vem ganhando cada vez mais espaço e se mostra como um negócio rentável. Entre os primeiros semestres de 2020 e 2021, houve um crescimento de 48,5% na abertura de estabelecimentos que comercializam mercadorias já usadas. Os brechós estão em alta. As lojas físicas e online para revender roupas usadas e acessórios, como sapatos, brincos e bolsas, tiveram um crescimento nacional de 48,5% nos primeiros semestres de 2020 e 2021, segundo dados do Sebrae. Aqui no estado de Mato Grosso, temos em torno, mais ou menos, de 416 brechós ativos. E nesse último ano, agora o ano 2023, até meados agora de setembro, foram abertos em torno de 295 brechós, um aumento assim, de 10% comparado a esse mesmo período do ano anterior. E aí fica, cara, então sim, é uma grande tendência a questão de brechó, mas ao mesmo tempo vem uma grande reflexão, porque a taxa de mortalidade desse tipo de empresa também é muito alta. Hoje, gira em torno mais ou menos de 61%. Seja pelos valores acessíveis, que chegam a 80% do valor original da peça, ou pela economia circular, que visa diminuir os impactos do consumo sobre o meio ambiente. O brechó virou uma grande tendência de mercado. Foi um insight que eu tive dentro de um outro brechó, porque eu já consumi em brechó. E aí, naquela busca em 2015 de não querer trabalhar, eu fui RH por 10 anos, e aí eu cansada do meu trabalho, estava fazendo faculdade, porque sou de formação psicóloga, mas eu queria mais, até se formar e tudo, mas não queria voltar para o CLT. Então eu acabei saindo e eu comprando em brechó. Falei, mas por que
eu não faço isso, né? É uma coisa que eu gosto, a gente sempre gostou de moda, eu e minhas irmãs. E aí eu comecei a busca, o que era brechó, onde tudo era mato, vamos dizer assim, já existia aqui em Cuiabá, mas assim, tudo muito tímido, o brechó raiz, vamos dizer, que eu acho válido também, que tem seu charme. E aí eu comecei a ler sobre ele, acabei encontrando alguns artigos, o principal deles foi que brechó em 5 anos ia ser uma grande tacada, e aquilo me chamou a atenção, porque então já havia pessoas estudando sobre esse mercado, e aí eu guardei essa informação, aí eu comecei a redigir no Word, né, o que era, onde conseguir roupa, como que eu poderia fazer. A Catarina Sisters Brechó está há 8 anos em atividade no centro de Cuiabá. No local, além de vender, elas compram mercadoria dos clientes, que pode ser utilizada como moeda de troca para novas peças. Desmistificou bastante, né, melhorou bastante, mas claro, ainda tem muitas pessoas que têm preconceito. Tem gente que entra aqui até hoje e pergunta onde é que você tem peça nova, o que é sua peça nova. Então ela quer ter essa vantagem, vamos dizer assim, financeiramente, mas ela não quer se envolver com a ideia de ser alguém que usou essa peça antes. Se você empreende nessa área de brechó ou que pretende empreender nessa área de brechó, tem que entender que o brechó é um modelo de negócio, sim, tendência, mas que você, empreendedor, precisa estudar. Você precisa entender esse modelo de negócio, precisa saber que, de fato, ela é uma empresa como qualquer outra. Precisa ter indicadores financeiros, indicadores de marketing, como utilizar as redes sociais para poder potencializar o seu negócio. Escolha, né? A gente sempre fala que comprar você compra em qualquer lugar. A gente tem um mercado gigante de você consumir coisas. Mas o brechó é uma escolha porque você precisa se dedicar mais e pensar também além de consumir, que economicamente realmente ele é válido, mas também por um planeta que a gente também pensa em cultivar um pouco melhor para um futuro, né, mais prolongado. E pratique, não tenha medo, experimente se você nunca pisou num brechó. Tente ir, porque geralmente é uma experiência super diferente, você vai gostar. As pessoas são super abertas a ajudar, a propor looks que você nunca imaginava. Então, assim, vale a experiência de compra em brechó. Você nunca vai comprar a mesma coisa num brechó e nunca é a mesma compra. Então, assim, se não pratique, porque é o futuro. Ou o presente. Uma lição de solidariedade. Assim pode ser vista a iniciativa de alunos da Escola Estadual Rafael de Siqueira, em Chapada dos Guimarães, que se uniram após ver o professor de História, Ladebrair Xavier, perder o carro para as chamas. Os estudantes, com auxílio dos demais professores, lançaram uma vaquinha e conseguiram o recurso necessário para a compra de um carro novo. 18 dias após perder o carro para o fogo, o professor de História, Ladebrair Xavier, trabalhador da Escola Estadual Rafael de Siqueira, pôde mostrar aos alunos o novo veículo que conquistou com a ajuda de muitos chapadenses. Comovidos com a perda de Xavier, doaram diversos valores por meio de uma vaquinha para que ele pudesse reaver o carro, considerado essencial para que ele e a esposa, também professora, se locomovessem da zona rural onde moram até a sala de aula. O momento de apresentação do novo carro para a comunidade escolar foi marcado por muita celebração. É com muita alegria hoje que tenho que agradecer a população da Chapada. Eu acho que mostrou que tem solidariedade aqui na nossa cidade, certo? Então, teve mais de 600 pessoas doou menos de R$5. Isso significa que várias crianças doaram, né, R$1, R$1,50, até 50 centavos chegou na conta do Pix. Então, significa o quê? Que eu tenho que agradecer. Então, hoje é isso. Agradecer, então, o grupo que ajudou a articular, né, essa vaquinha. Agradecer os alunos, assim, os ex-alunos, os alunos e a comunidade em geral da Chapada. A vaquinha, lançada por um grupo formado por alunos e professores da Escola Rafael de Siqueira, sensibilizados pela perda de Ladebrair, alcançou R$44.400 em doações. Além de conseguir comprar um carro mais novo do que tinha e com menos quilômetros rodados, o professor ainda conseguiu garantir o seguro do automóvel. Ladebrair sempre ajudou todos e quando ele precisou, a gente ajudou ele. É uma forma de mostrar que todos nós somos unidos por uma causa. Muito obrigada a cada um que ajudou, tá? Cada centavo fez muita diferença e a gente está muito grato por tudo isso. Não tem como não ficar feliz, né, com a conquista do Ladebrair, que é muito querido, muito amado por todos. Atingimos o que a gente tinha pensado lá atrás e o Ladebrair hoje tem a sua nova ferramenta de trabalho, como diz o professor Rafael.
E eu também quero carona. O caso do professor Ladebrair mostra que a sociedade ainda tem capacidade de se unir para ajudar aqueles que precisam. Que essa sensibilidade se faça cada vez mais presente em nós. Acredito que todos que doaram, ou todos que divulgaram também, fizeram a sua parte. Agradecer imensamente por isso. O Ladebrair é uma pessoa querida, é uma pessoa incrível. Fico muito feliz hoje, tá? Sim, num período tão curto, de estar dando essa entrevista, dizendo que a gente conseguiu, né, o propósito, valeu pela união das pessoas. A gente tem que acreditar que os bons ainda são maioria. E eu fico feliz, Ladebrair, me dá carona. O Papo com Ela chegou ao fim, eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela dizendo aí a sua sugestão de entrevista ou reportagem. Tenha uma excelente semana, a gente volta domingo que vem a partir das 9 da noite aqui na TV Cidade Verde. E eu espero você. Um beijo e até lá!